Oi, gente, seja bem-vindo a mais uma live do Cine. Estou muito feliz a gente poder estar junto, ainda que de um jeito diferente. Tenho certeza que Deus sabe todas as coisas, que em breve a gente vai estar junto presencialmente. Mas enquanto isso, a gente, do mesmo jeito, prioriza saber mais sobre Deus. E é um privilégio para nós que você faça isso aqui conosco. Eu sou o Dey, você talvez já me conhece, a minha irmã está me zoando que todo podcast já começa: oi, gente, eu sou o Dey, por isso eu não recomendo que você escute todos os podcasts de uma vez. Mas eu também tenho uma adenda fazendo de começar bem rapidinho. O meu novo look. As pessoas estavam reclamando do jeito que eu estava me vestindo, dizendo que era sempre calça jeans, camisa preta, que ninguém aguenta mais eu com aquele moletom do exército lá que tá em todas as capas do Instagram lá. Tudo bem, aí me deu um jeito nisso, apareceu com uma roupa nova. Eu confesso que a hora que eu vi um shorts jeans, eu falei: ah, pronto, virei o Chico Bento. Mas ela sabe o que faz, fiquei bonitão. E vamos então ir para o que interessa. Abre aí em Lucas capítulo 9, versículo 23, para a gente ler sobre esse texto que eu nunca preguei aqui no Cine sobre ele, mas eu acho que você já ouviu ele mais do que qualquer outro texto no seu contexto religioso. Eu acho que é um texto fundamental, desde que a gente entenda o contexto dele inteiro e o que Jesus quis dizer de uma forma muito mais ampla. Você vai entender do que eu estou falando na hora que eu começar a ler o texto. Lucas 9, 23, nós leremos só alguns versículos, diz assim: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Vamos orar. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor quer falar com a gente. Obrigado pelo peso que o Senhor quer tirar das nossas costas, Deus. Obrigado pelo Teu Evangelho, Pai, que muda todas as coisas em nós, Deus. E que o Senhor fale com a gente de um jeito que só o Senhor pode falar. Que o Teu Espírito visite aqui hoje, Pai, e as pessoas onde elas estão, Deus. E que seja um dia inesquecível para todos nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Existem alguns eventos que mudam totalmente a vida da gente. Assim, que você, a partir deles, é uma nova pessoa, que você já não consegue ser o mesmo a partir de algo que você vive. Ser pai, por exemplo, é um desses. Não tem como você continuar com a sua rotina, com a sua vida igual, sendo um pai. A não ser que você não seja o tipo certo de pai. Alguém que fala pra mim: ah, não mudou muito a minha vida depois que eu fui pai, não. Continua a mesma coisa. Eu desconfio se está sendo tão presente como deveria. Eu confesso que até os 3 meses mesmo, foi uma fase da nossa vida assim que eu me perguntava se a gente tomou a decisão certa. Onde foi parar a minha vida? O que aconteceu? Por que a gente não esperou mais? Será que a gente estava pronto? Por quê? Porque são 3 meses intensos, onde o neném só chora, não te dá um sorrisinho e sua vida vai pelo ralo. Você envelhece 10 anos em 3 meses, mas depois fica maravilhoso. Mas assim, um evento, ser pai, mudou tudo. Outro evento que muda tudo na sua vida: se apaixonar. Gente que se apaixona intensamente não consegue ser o mesmo, porque as prioridades mudam e o que ocupava a mente do cidadão ou da cidadã muda demais. Eu até trouxe um trecho de uma música do Gustavo Lima, O Imperador, que diz assim: e quem me viu se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia, e quem, não vou cantar, me viu se visse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria, só eu e ela, quem diria? Tá me olhando aqui com a cara me julgando muito porque eu citei essa música, a Paulinha também. Mas o que eu acho interessante nela? Que alguém que nem esperava isso de si mesmo, a hora que vê, pensa: quem diria? Só eu e ela. Porque se apaixonar mudou toda uma rotina que a pessoa tinha a partir dos valores que ela acreditava. Muda tudo. Quantos amigos meus falavam: eu sou bicho solto, sou bicho sorto, e agora é bicho preso. Esses dias, inclusive, eu estava atrasado. E sabe quando você está atrasado, nervoso? Porque eu estava atrasado e nervoso, porque eu sabia que a Emília estava irritada comigo, porque eu estava atrasado. E o isso dirigindo e distraído, lento, e eu brigando com ele toda hora, falando para ele: só vai logo, vai logo, vai logo. E a gente até discutiu uma hora, depois mandei uma mensagem para ele e falei: só, desculpa, foi mal, velho, eu estava nervoso, estava atrasado, velho. Eu me excedi. E o Wilson respondeu: fica tranquilo, Dé. Eu sei bem o que é um homem com medo. Eu entendo isso. Experiência própria do isso. Mas assim, experiências que mudam tudo. Inclusive, assim, quem nós somos
a partir de certos eventos. Grava isso. Só que não só eventos mudam a vida da gente, às vezes pessoas mudam tudo a partir do momento que elas chegam. Quer ver um lugar onde a gente percebe muito isso? Mudança. Já fez mudança? Quando você fizer uma mudança, chama seus amigos para ajudar, que você vai entender que tipo de pessoas nós somos. Porque tem gente que treina para ser invisível. Gente que chega lá para ajudar, você não vê carregando uma caixa. Tem uma mesa na casa, o cidadão já está tomando um café que você nem sabe de onde veio. Mas tem gente que a hora que chega o negócio rende. Organiza tudo. Organiza o armário, minha tia, na nossa mudança. Tem gente assim, que mostra a que veio. Já viu esse ditado? Fulano mostrou a que veio. Porque a presença dessa pessoa faz total diferença. É o que acontece quando eu entro no campo de futebol, por exemplo. Esses dias eu entrei no jogo, estava 5-0 para o time do Vermelho e ficou 11-7 para nós. Mudei tudo. É um áudio que o Mike mandou para nós esses dias do mestre de obra dele, falando: deixa comigo, velho, que agora eu tô na área. Sabe, gente que tem essa confiança que a partir do momento que ela chega, muda tudo. Eventos e pessoas têm essa capacidade de mudar todo o nosso contexto. E Jesus é isso tudo. Jesus é um evento na história da humanidade que muda tudo, divide antes dele e depois dele. É um evento na nossa vida que muda tudo. Antes dele e depois dele, com certeza. Ele é uma pessoa que muda tudo, porque a presença dele faz total diferença em nós. Só que essa conclusão pode levar a dois caminhos. Essa conclusão que Jesus muda tudo. Primeiro é o caminho tradicional da religião. Esse caminho que você ouve desde pequeno, que a pessoa fala: se Jesus muda tudo na sua vida, como que você não mudou ainda tudo isso? Sabe quando alguém te julga? Essas mensagens pesadas que sempre trazem para esse lado. Se Jesus mudou isso, você precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso. É faça, faça, faça. Mude, mude, mude. Culpa, culpa, culpa. Porque você sai de lá pesado com essa ideia de que se Jesus mudou tudo, como é que você é assim ainda? Se Jesus morreu por você, como é que você ainda é assim? Sabe isso que a gente escuta em mensagens desde sempre? E esse fardo que já era pesado, agora parece que está super pesado. Você já tinha um fardo pesado da sua própria vida como edifício. E daí você sai de lá se sentindo um lixo, pensando: meu Deus do céu, agora está super pesado. Esse fardo que era para ser leve, o jugo suave, não é isso que acontece. Isso, gente, esse tipo de mensagem que usa esse texto, inclusive, que a gente leu, isso, a possibilidade de Jesus mudar tudo, para te jogar mais culpa e fazer isso com você, dizer isso: faça, 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 mude, 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 você é insuficiente, você precisa mudar tudo. Assim, é um desserviço à compreensão do Evangelho, porque te corta ali na raiz ou te faz um hipócrita. Porque ou você pensa: não dá pra mim, eu não consigo, ou você pensa: não, então tá bom, eu escondo os meus erros e na frente das pessoas eu mostro o que é bom e eu sou aceito aqui do mesmo jeito. Não é isso que Deus tinha em mente, nem Jesus, com o que ele fez, com esse texto inclusive. E nós temos o segundo caminho. O segundo caminho, que são as boas novas do Evangelho, onde Jesus é uma boa notícia de fato, onde você não escuta falar sobre ele e sai pensando: meu Deus do céu, era melhor não ter ouvido. Umas boas novas que muda tudo sim, e o fardo fica muito mais leve, e o jugo fica suave, porque muda a sua compreensão sobre Deus. Muda a sua compreensão sobre o que ele fez, sobre quem ele é, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre esse texto, inclusive, mas principalmente sobre tudo que Jesus fez. E o que esse Jesus que muda tudo, muda em nós a partir do momento que ele chega, como a nossa vida fica melhor e não pior. Porque, para começar, gente, não faz sentido essa religiosidade onde Jesus ter se sacrificado não muda nada. Não faz diferença na religião das pessoas. Esse evangelho onde as pessoas te jogam peso é a mesma religião dos judeus lá atrás. Porque como funcionava na lei de Moisés? A regra é essa aqui: você segue ela, seja um bom moço, uma boa moça, e você ganha o céu. Era essa a lógica. Essa é a regra, cumpre, você ganha o céu. E como que muitas vezes a gente sai de dentro das igrejas ou de gente que prega, e eu, inclusive, acho que eu já preguei essa mensagem, né? Falei isso para o e-mail hoje cedo. Essa mensagem que hoje eu prego num sentido totalmente diferente, a partir dessa nova compreensão que eu entendo que Deus me deu. Quantas vezes falei com adolescentes jogando esse peso, porque é muito mais fácil, mas não é a verdade. Porque como faria sentido Jesus ter morrido e continuar do mesmo jeito? Jesus morreu, mas você vai numa mensagem, a mensagem é sobre faça isso, faça isso, faça isso. A regra é essa: seja um bom moço, uma boa moça, então você irá para o céu. Porque continua baseado no que você pode fazer. E isso é um grande erro, não é nisso que Jesus pensou, não faz sentido.
O Antigo Testamento, gente, mostrou que é impossível a gente chegar até lá desse jeito. Não precisava ter vindo Jesus se a gente tivesse conseguido. Jesus veio justamente porque a gente não conseguiu. A Bíblia é muito clara sobre isso. É uma missão impossível, a gente não consegue. A gente erra mesmo sem querer. 1 João, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Todos nós erramos. Não tem como. Por mais que você queira ou não, a gente erra. Todos os pecados estão destruídos. Romanos 3. Paulo disse, se eu não me engano, em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Jesus não veio para manter essa mesma lógica. Do seu faça, 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 cumpra essa regra, então você conseguirá. Pelo contrário, seria um erro da parte de Jesus. Como que Jesus ia corrigir um erro cometendo o mesmo erro? É a história que eu já contei várias vezes no cine, de um menino chamado Arthur. Que uma vez eu estava na igreja e a hora que o pastor liberou as crianças, ele saiu correndo para ir para o Ministério Infantil, sendo que tu sempre falam, não saia correndo. Ele saiu correndo e foi com tudo e deu com a testa no vidro na porta da igreja. Ele não viu o vidro, ele fez o barulhão, todo mundo assustou, ele chorou, claro. Daí eu lembro que uma semana depois botaram aquela faixa amarela e ele veio correndo do mesmo jeito, só que ele viu a faixa. O que ele fez? Desviou da faixa e deu no vidro do mesmo jeito. Seria a mesma coisa Jesus propor um evangelho que é a mesma coisa da lei judaica, que não deu certo, agora não vai dar certo de novo. É bater a cabeça no vidro de novo, agora desviando da faixa. Não foi isso que Jesus fez. Então, para que Jesus veio? Jesus veio para cumprir por nós o que nós nunca conseguiríamos. Por isso que ele disse que não veio anular a lei, mas para cumprir a lei, só que ele cumpriu ela toda. Então ele te livrou desse peso de ser perfeito, porque ele sabia que você não conseguiria. Ele não veio para anular a sua culpa, veio para pagar por ela. Então ele te livrou desse peso de sempre se sentir culpado. Ele não veio para mudar que o salário do pecado seja a morte. Estava estabelecido, o salário do pecado é a morte, mas ele veio para morrer por você e te livrou da sua própria condenação. Pensei num exemplo bobo, mas que uma vez aconteceu comigo, para você entender isso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui viajar com a empresa, fui com o meu chefe e de noite a gente foi num restaurante de São Paulo lá. Baita restaurante, lá coisa mais linda, super chique, tem uma árvore no meio do restaurante. Eu entrei já intimidado, assim, falei, meu Deus do céu. A hora que entregaram o cardápio na mesa de todo mundo, meu chefe estava do meu lado e eu já estava abrindo o cardápio com uma condição moral que eu já tinha imposto a mim mesmo. Não precisa pedir um mais barato, mas não peça um negócio caro. Pensei que era o certo a fazer. A hora que eu abri, gente, não existia nada que eu achasse que seria de bom senso pedir. Eu podia pedir um complemento, um arroz. De resto, era caro demais. Eu lembro que eu fiquei super constrangido assim, folheando o cardápio, talvez procurando um prato kids. Pra pensar igual o João da Bárbara gosta de pedir. Porque eu falei, nossa, isso aqui é caro demais, não dá pra mim. Eu tenho vergonha de pedir um negócio desse. Eu lembro que meu chefe me cutucou assim e falou, Marco, pode pedir, tá? O que estava implícito desse pode pedir que ele me disse? Que ele percebeu a minha confusão mental enquanto lia. Assim, ó, ele não estava dizendo que ele ia mudar a regra, que ele ia mudar o preço do cardápio. Ele não estava dizendo que ele ia tirar minha culpa, dizer que eu não comi. Ele não estava dizendo que ia anular minha condição financeira, o fato de aquilo ser caro e ser muito para mim. Ele estava dizendo que ia pagar a minha conta. Percebe? Ele não tira as minhas limitações, ele assume para ele. É isso que Jesus fez, uma proporção 1 milhão de vezes maior. Todos os erros da sua vida, que são erros, mas que ele vai e faz isso, muda tudo. A gente precisa entender que o que Jesus faz muda a maneira como você se relaciona com Deus. Não é a mesma lógica da religião passada que te mantém preso, sempre preocupado e se sentindo insuficiente e com vergonha de Deus. Não é isso. Jesus tem mais para mim e para você. E o que ele faz e o que ele diz é maravilhoso, porque não é mais sobre a sua performance, é sobre a dele. A gente precisa tirar isso como se fosse a nossa performance, é a dele. Porque a partir de agora eu tenho a compreensão de que sem ele eu não consigo. E eu quero contar algumas histórias hoje, algumas parábolas. Jesus disse o quê? Ele contou sobre uma história de um homem, do bom samaritano. Como que isso aí começa? Começa chegando um mestre da lei, um entendedor da lei, entendido da bagaça e falando, para pegar uma pegadinha, mas ele fala para Jesus, como que eu herdo o reino dos céus? Herda. Esse cara queria merecer. Então Jesus olha para ele e fala, simples, vamos lá, o que a lei diz, já que você é um especialista da lei, e como você a interpreta, a lei de Moisés. E eu acho interessante que tem essas duas coisas, o que a lei diz e como você interpreta, que nem sempre são a mesma coisa. Sua mãe diz para você, chega em casa cedo, essa é a regra. Você entende que cedo é de manhã ou que cedo é 11 horas da noite. Você que interpreta isso, ainda que você use isso como desculpa.
Então assim, o cara chega e fala isso para Jesus. Daí Jesus olha para ele e fala o seguinte, ele faz essa pergunta pro cara da lei e da interpretação, o cara responde: ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ama o próximo como a ti mesmo. Jesus olha pro cara e fala: você quer herdar o reino dos céus pelas suas forças? Vai, faz isso e viverás. Daí o cara olha e ele meio que trava. A Bíblia fala que ele, tentando se justificar, ele pensa: mas quem é meu próximo? Porque esse cara percebeu na hora que amar o próximo como a ti mesmo dependia do próximo. Porque é fácil amar a minha família. Nem sempre é fácil amar a minha família. Mas assim, é mais fácil a gente querer amar a nossa família. Mas se às vezes o chefe que te trata mal, ou alguma pessoa que te fez mal no passado, ou essa vizinha sua que te enche o saco, ou a senhora que mora do lado do seu casa, às vezes varre folha pro seu quintal. Quem é para amar? Quem é meu próximo? Daí Jesus olha para ele e fala: vinha um homem, vou te contar uma história, vinha um homem descendo pelo caminho, ele é espancado, vem uns ladrões, batem nele, e daí ele fica lá, daí passa um sacerdote, passa um levita, ninguém ajuda o cara, de repente vem um samaritano, que é um cara que o judeu odeia, e esse samaritano cuida dele, ajuda ele, leva, gasta com ele. O que Jesus está ensinando? Para começar, não importa o seu cargo, você não está garantido que você é um mestre da lei. Não tem nada a ver com isso. Segundo, você perguntou, porque ele perguntou assim: quem é meu próximo? Quem eu devo amar então? E Jesus responde, quando ele termina a parábola: quem amou? Quem foi o próximo? O que Jesus está dizendo? Não é sobre quem é o outro, é sobre quem você vai decidir ser. Essa é a grande lição. Daí Jesus olha para ele e fala: faça isso e viverá. Só que daí a hora que você percebe, se você parar para pensar e analisar só essa história, você vai pensar: então é sobre performance. O cara perguntou como herdar o reino dos céus, Jesus vai contar essa história. Mas o que Jesus estava fazendo aí não era falando para esse cara sair atrás de todos os necessitados do mundo, que existem um monte, como se esse cara tivesse que fazer. Jesus está colocando um paradigma aqui. Se você quiser herdar, seria assim. A resposta de Jesus é para alguém que quer merecer a vida eterna. Só que onde está o segredo disso tudo? Que a hora que Jesus termina de contar essa história, deixa esse cara, no texto em seguida, no mesmo capítulo, Jesus, capítulo 10, Lucas, vai para a casa de Maria e Marta. A hora que ele chega lá, Marta está fazendo tudo, limpando, cozinhando, servindo eles, e Maria está sentada aos pés de Jesus. Daí Marta fica de cara, olha, dá uma ordem para Jesus: Jesus, não te importas que a minha irmã fique aqui? Ordena que ela venha aqui me ajudar. Jesus olha e fala: Marta, você se preocupa com muitas coisas que não tem necessidade. A tua irmã escolheu a certa, e isso não será tirado. Daí você percebe que se fosse sobre fazer, certo era Marta. Mas não é sobre isso. O que Jesus está ensinando é que o nosso lugar é descansando aos pés dele. Porque à medida que a gente descansa nele, ele proporciona todo o bem que a gente vai fazer para as outras pessoas. Porque o bem que eu faço não é para merecer, não é para eu herdar o reino dos céus. É porque eu já herdei através do que ele faz. Então eu fico perto dele e todo o resto muda a partir dessa perspectiva. Assim, a gente precisa entender como isso é a única opção viável. Por que eu acredito nesse evangelho da graça de Deus? É porque esse é o único jeito da gente conseguir. Porque a gente erra o tempo todo, você querendo ou não é sobre performance. Não é sobre performance, não é sobre merecimento. A gente jamais conseguiria merecer algo. Jesus conta outras parábolas, conta sobre um fariseu e um publicano que vão até o templo para orar, e o fariseu ora dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse aqui, eu faço isso, faço aquilo. E Jesus critica o comportamento desse cara. Enquanto que o publicano, ele simplesmente bate no peito, não tem nem coragem de olhar para o céu, fala: me perdoe. Jesus fala que quem foi embora certo, justificado, foi o publicano, porque não é sobre merecimento. Quando você olha a parábola do filho pródigo, que o filho mais velho fica de cara com o pai, fala: eu sempre estive aqui, fiz, nunca ganhei um cordeiro. E o pai fala: filho, tudo que é meu é teu. Por que esse pai está dizendo? Que ele querer o que ele merece, um cordeiro, é menos do que ele tem. Eu estou aqui para dizer para você: não queira o que você merece, porque o que você merece é menos do que Deus te proporciona. Porque Deus te proporciona o que você não merece. A graça dele, a vida eterna. Esse é o erro do judeu. Ele não aceita a graça, ele não aceita não ter o que ele merece. Só que ele não percebe que o que ele merece é ruim. Gente, eu não estou aqui, nenhum de nós está aqui para pregar karma. Não é no que a gente acredita. Eu não acredito em karma. Que Deus e a vida te correspondem conforme você faz. Então, se você fez bem, beleza, Deus vai te abençoar. Mas se você fez mal, meu Deus do céu, deixa eu correndo para casa orar antes que o próprio Deus me castigue.
Não, eu acredito no Evangelho da Graça, que Deus, sabendo dos meus erros, continua me amando, me ensina a ser melhor e continua me abençoando, porque onde eu estaria se tudo dependesse dos meus próprios esforços? Só que isso também precisa ser estendido aos nossos irmãos, às pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Porque se não é sob merecimento com a gente, por que a gente trata os outros conforme o merecimento deles? Então o fulano que errou com você, você nunca mais perdoa? Tá sempre dando cutucada? Não, vamos lá, não dá pra mim não. Essa pessoa, ó, ela merece outra coisa, a minha amizade já não mais. Jesus disse uma outra parábola muito desafiadora, onde Deus fica de cara. Ele conta que Deus é o rei que perdoa uma dívida enorme. E uma pessoa que não perdoa alguém é a pessoa sendo egoísta, de não perdoar uma dívida bem menor a partir de um perdão grande que ela recebeu. Então assim, isso precisa mudar quando a gente entende esse evangelho. Só que eu vou chegar lá onde você deve estar pensando, o que tem a ver com o texto que a gente leu? Eu vou chegar lá. Outra coisa que a gente precisa entender, que Deus não é um Deus irado, um Deus com raiva de você, porque você se perdeu. Porque esse Deus que Jesus conta em Lucas 15 lá, é um pai que está de olho na estrada esperando o filho que errou, gastou dinheiro, fez tudo de errado, voltar. E quando o filho chega, ele nem deixa o filho falar e se justificar. Ele já aceita o menino e fala, põe um anel, não, você é meu filho. Esse Deus que te ama tanto, que nem te deixa falar, que já te perdoou antes mesmo que você justifique, não é um Deus irado, um Deus bravo com você o tempo todo, um Deus que está sempre te condenando. Não é isso. Ele é o Deus que abandona as 99 que se acham justas e vai atrás de uma ovelha estúpida que se perdeu. Estúpido, se perdeu sozinho. O próprio Deus, o próprio que ele se representa, o pastor, vai buscar. Esse Deus, Jesus vem para mudar tudo isso. Agora, se você acredita nisso, por que você está sempre se sentindo insuficiente? Por que você está sempre se sentindo em dívida? Com culpa, com medo de punição, com vergonha? Como se Deus estivesse de cara com você, então a partir do momento onde você erra, você não tem coragem de voltar antes de 3 dias ouvindo um monte de louvor antes de falar com Ele. Porque está sempre pesado. Como um Deus que era tão amoroso para te trazer, quando você não queria nem saber dele, e um dia você fala, nossa, como é que eu vim parar aqui dentro desse siniceiro? Foi o fulano que chamou, que nem conhecia direito, a hora que eu vim aqui, eu estava no auge das minhas vontades, do que eu achava certo, estava num caminho oposto, e Deus mesmo assim te trouxe, e você se sentiu tão amado. E agora que você está tentando, qualquer errinho teu, esse Deus te manda para longe e te condena. Não faz sentido. A gente precisa mudar isso. Deus não é um Deus que precisa ser conquistado a todo tempo. Ele já decidiu te amar. Eu lembrando disso, eu lembrei daquele pagode. Meu coração está radiante, bate feliz, acho que é amor. Quando te vejo, chego a sonhar. Penso em você quase a todo instante. Seu jeito meigo me apaixonou. O que fazer para te conquistar? Dá para cortar essa? Fora da pregação. Porque essa é a nossa pergunta sempre. O que fazer para conquistar a Deus? O que eu posso fazer hoje? Não, então eu abro mão disso, mas no intuito de conquistá-lo. Não é uma resposta minha a Ele. Esse é esse meu engano. Assim, Deus já te ama mais do que você vai se amar um dia. Deus já te ama mais do que os seus pais te amam. E olha que é o maior amor do mundo. Deus já te ama antes de você nascer. Deus te formou no ventre da sua mãe. Deus tem o seu nome escrito na palma das mãos dele. Ainda que sua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei, disse Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio filho, para que todo aquele que nele cresça, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus já te ama demais, o que você está preocupado em conquistar esse amor? Não é sobre isso a proposta de Deus. Você já é muito amado, mas talvez antes de tudo você precisava se sentir perdoado. Talvez você precise de uma visão certa sobre si mesmo, onde você pode tentar e nunca vai alcançar. Daí você fala, nossa, então o que me sobra? Me sobra receber esse perdão. Porque Jesus disse que quem é muito perdoado, muito amado, se percebe, entende? Então a gente precisa disso. Agora sim, vamos ao texto de hoje, para encerrar. A gente vem nesse texto, que é o negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Só que esse texto não é feito de modo isolado, ele tem todo um contexto do capítulo 9 de Lucas. Qual que é o primeiro contexto? Uma das primeiras coisas que acontece nesse capítulo, Jesus vai e multiplica os pães. Ele está com uma grande multidão, os discípulos chegam e falam, Senhor, libera essa multidão porque já está tarde, não vai ter o que eles comerem, para que eles se virem. E Jesus fala, não, vocês que vão dar de comer a eles. Eles falam, como? Não sei o quê. Aí Jesus fala, manda que todo mundo se sente. E todo mundo se senta. E Jesus multiplica o pão. Percebe? O povo estava sentado, descansando. E Jesus provê para eles.
Ele provê. Segundo, vem Pedro, no mesmo capítulo, e fala, Jesus fala, quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro diz, não, daí eles começam a falar, um monte de gente, João Batista, Elias. Daí Jesus fala, quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Daí Jesus fala, bem-aventurado é você, Pedro, porque isso aí não veio de você, foi o meu Pai que te revelou. Ou seja, Pedro só conseguiu descobrir isso porque Deus revelou. Se o foco estava em Jesus que multiplica o pão, o foco está em Deus que revela para Pedro. Depois vem Jesus e revela a sua morte. Fala, é necessário que o Filho do Homem passe por isso, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. O que Jesus está dizendo? Que é Ele quem vai morrer. Então, o capítulo inteiro vem Jesus trazendo sobre Ele. Ele multiplica, Ele provê, Ele que revela, Ele que vai morrer. Depois desse texto que a gente vai ler, qual é o texto que vem? E presta muita atenção nisso. É o texto da transfiguração. O que acontece? Jesus chama alguns discípulos para irem até o monte, com ele para orar, poucos. A hora que eles estão orando, os discípulos caem no sono e dormem. Bem típico dos discípulos, bem típico de algum de nós. E eles dormem. A hora que eles acordam, Jesus está transfigurado. O que a Bíblia fala? Que as vestes dele estão brancas, reluzentes, que não dá nem para olhar direito. Ele está assim, brilhando mesmo. E olha que Pedro olha, está Jesus conversando com Moisés e Elias. Vamos lá, Moisés, o cara da lei, Elias, o cara dos profetas. E eles estão conversando sobre o que ia acontecer com Jesus a partir dali, a morte e a ressurreição dele. Ou seja, tudo que aconteceu, a lei e os profetas, são sobre o próprio Jesus. Daí Pedro olha, na nossa tendência maravilhosa de achar que a gente tem que permanecer nas coisas, ele olha e fala, Senhor, Pedro é corajoso demais. Ele fala, Senhor, vamos descer mais não. Ele não está nem aí para quem está lá embaixo. E esse é o problema da bolha, de quem vive numa bolha de uma igreja e não sai. Pô, os amigos falam, cadê o cara? Nossa, porque no mínimo não amava a gente. Porque se ele entende que essa é a verdade maravilhosa, por que ele não vem contar para nós? Mas tá bom. Pedro olha e fala, Senhor, vamos ficar aqui em cima, nós três. Porque na cabeça de Pedro, tá ali e fechou o bonde. Jesus, o cara da lei e o profeta maior, o Elias, o representante. Pelo amor de Deus, está tudo completo aqui. Jesus mais lei, mais profeta. Jesus mais Elias, mais Moisés. Mas daí, enquanto ele fala, o próprio Deus interrompe Pedro. Vem numa nuvem, eles ficam morrendo de medo, e Deus olha e fala, esse é o meu escolhido, ouçam a ele. A hora que sai a nuvem, só está Jesus. O que Deus fez aqui? Mostrou para nós que quem ficou não foi a lei, não foram os profetas, foi só Jesus. Quem que a gente tem que ouvir? É Jesus. Por isso que essa ideia da gente querer merecer, Deus anula isso se você prestar atenção no contexto. Deus falou, é meu filho, é a graça de Jesus. A gente precisa parar de botar o mesmo peso nas coisas. Você fala, gente, Jesus disse isso. E o cara fala, eu sei, mas em Levítico, rapaz do céu, não coloca o mesmo peso, nem para frente, nem para trás, nem para frente. Jesus é Jesus, Moisés é Moisés, Paulo é Paulo, entende? Jesus. Então assim, a gente entende os outros a partir de Jesus, mas tá bom. Mas entende que isso mudou? Que agora a gente ouve a Jesus, daí a hora a gente vem e vai ouvir a Jesus. Realmente, Jesus disse. Então, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Dentro desse contexto inteiro, onde ele foca nele, e Deus mesmo fala que importa é ele, negue-se a si mesmo. Gente, é para você negar a si mesmo. Com certeza tem muitas das suas vontades que são perigosas para você mesmo. Mas não é só os seus erros. É tudo. É no sentido assim, da sua religiosidade também. Abra mão desse teu desejo de merecer o amor de Deus. Abra mão de coisas que, tipo assim, não é que é errado não, gente. Mas é que te afasta dele, porque está focado em você. Não, hoje para mim esse negar-se é para você olhar para ele. Então eu nego a mim mesmo, não porque, tipo, eu vou negar a mim mesmo para merecer o amor de Deus, porque eu preciso parar de fazer isso. Não, eu nego a mim mesmo porque eu paro de olhar para mim, do que eu posso fazer, e olho para ele e falo, Deus, eu quero te seguir. E aí? O que eu devo negar nesse caminho inteiro? É o pacote, gente. As pessoas focam direto, você vai na igreja, o cara fala, esse pecado aqui, negue-se a si mesmo. Tá bom, mas isso aqui é um trecho disso tudo que Jesus fala. É pouco, Jesus está falando, negue-se a si mesmo, porque é bom você olhar para mim e saber o que eu te digo que é ruim para você, porque eu te amo. Começa aí. Daí Jesus fala, tome sua cruz. E as pessoas gostam de pensar no martírio. Paulo fala, fui crucificado com Cristo. Eu não vi Paulo na cruz. Paulo não está dizendo que ele também seria crucificado. O povo se dava chibatada antigamente, velho. Que loucura. Paulo está dizendo, quando Jesus foi crucificado,
Eu fui com ele porque aquela cruz era minha. Porque eu que merecia, mas foi Jesus quem morreu. Então quando eu tomo a minha cruz, não é só das coisas que eu tenho que abrir mão. Também existe isso, gente, mas o foco também, o maior, é eu entender que é esse amor. Eu lembrar, olhar para uma cruz e falar, nossa, era minha, mas Deus me amou tanto que pagou o preço por mim. Então quando eu lembro da cruz, eu não fico pensando naquilo que, meu Deus do céu, eu preciso mudar. Porque o próprio Deus no caminho, por eu andar com Ele, vai me dizer. Eu fico pensando, meu Deus, como esse Deus me ama. Essa cruz que eu carrego comigo é para me lembrar o quanto eu sou importante para Deus, o quanto você é importante para Deus, o quanto nós, por Ele, somos amados. E me siga. Porque assim, a partir do momento que eu estou dizendo, Deus, agora é tu e eu, é nós, eu quero entender o que o Senhor tem para mim, daí esse barco tem um novo motorista. É isso, é simples. É sobre Ele, não sobre nós. Não é sobre tudo aquilo que você consegue abrir mão. Não é sobre o tanto de tempo que você consegue ficar sem algo, não. É sobre dizer todo dia de manhã, Deus, toma conta da minha vida. Para onde eu for, com quem eu falar, o jeito que o Senhor quiser. Deus, essa pessoa que eu estou colocando tanta expectativa de que seja alguém que vale a pena para mim, um namoro, um casamento. Fala o Senhor, não quero quebrar a cara mais não. Deus, esse emprego que eu fico idealizando a minha vida inteira, faz anos que eu só penso nisso, dizendo que só vou ser feliz se eu passar nesse concurso, se eu conseguir esse emprego, se eu chegar em tal cargo. Pode assumir o controle, é você que vai me dizer. Deus, esse meu sonho, às vezes sonhos totalmente relevantes. Pô, eu quero ser pai, quero ser mãe, amém. Eu creio que Deus pode te dar isso. Mas além disso, tem que vir uma confiança de Deus. Eu vou entender o seu tempo, é hoje, é daqui 10 anos, é daqui 5 anos. O que o Senhor tem para mim? Esse novo estilo de vida que muda tudo, a partir de Jesus para nós, crendo que Ele é o nome acima de todo nome, o nome invencível, é porque no nome dele agora todas as coisas são possíveis para nós que acreditamos. Não é por causa de nós, nunca foi, gente. O dia que a gente depender de nós mesmos, do fulano de tal, de ter um cara aqui na nossa geração que seja a pessoa que faça... nós estamos perdidos. Nós todos, a gente precisa olhar uns para os outros com misericórdia. Falar, meu Deus do céu, eu aqui, pelo amor de Deus. Mas, quando a gente olha para Deus e fala, nossa, Deus me amou a tal ponto de não desconsiderar tudo aquilo que eu faço, mas de considerando pagar o preço por mim, para que a Bíblia pudesse dizer que Ele joga os nossos erros no mar do esquecimento. Não é para você viver uma vida cheia de culpa, não, cheia de medo, roendo a unha para saber o que você precisa negar hoje. Não, é para você focar nele e crer que no processo Ele mesmo vai fazer. Jesus está dizendo, se você quiser ser meu discípulo, saiba disso. Que depois que você viu tudo isso, e vai ver daqui a pouco esse outro lance aqui da transfiguração, o foco sou eu, não é você. Nunca é merecimento, nunca é performance. Sou eu. Então que isso fique no seu coração, que Deus te livre de uma vida cheia de peso, cheia de culpa. Que você entenda que Ele veio para mudar isso. Que a gente vive, graças a Deus, num tempo onde a gente pode dizer, realmente, por Ele eu estou aqui, para Ele, e eu confio nele. E essa é a maravilhosa graça de Jesus, que é sobre Ele, não sobre nós. Vamos orar, gente? Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua verdade, pelo Teu Evangelho, por isso que muda tudo em nós, Deus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso e não tem nada em nós, tem tudo no Senhor. Obrigado por cada momento do Evangelho, cada parábola, cada texto onde Jesus tira de nós o fardo pesado e coloca o fardo leve de crer. Nosso papel ficou crer, Deus, um papel tão fácil, Senhor. Se o Senhor nos ajudar, Pai, é tudo sobre o Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos livrarmos dessa vida que a gente acha que depende de nós. Onde se a gente não fizer tal coisa, o Senhor não vai abençoar. Onde a gente confunde o plantar e colher como algo bom, que o Senhor nos orienta a dar o nosso melhor, com merecer algo, Pai, e viver com medo a partir disso. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Deus, a do jeito certo, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e Te seguir. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Nos vemos numa próxima. Acompanhe o Insta do Cine aí para saber se vai ser presencial ou online. Vamos ver como é que vai ser esses próximos dias. E valeu. Deus te abençoe muito. Te dê um bom resto de domingo e uma excelente semana. Um abraço.